Ó, deu ruim pro Jair Renan Bolsonaro. A Polícia Federal conseguiu as provas que ligam ele aos empresários e que provam que ele conseguiu reuniões de empresários que o financiaram com o pai dele, que é o Jair Bolsonaro, ou seja, o crime de tráfico de influência tem aí todos os indícios. Eu não posso falar, ó, cometeu crime, que senão o processado sou eu, quem se ferra é o Thiago aqui. Mas, olha, tá difícil, viu, o Renan Bolsonaro? Tá muito difícil falar que não. Ó, tá vazando muita coisa desse inquérito. A Polícia Federal tá investigando, o inquérito tinha sido travado, o Bolsonaro chegou a afastar o delegado do inquérito, foi uma nova delegada e nas últimas semanas tá vazando muita coisa. Eu vou te falar, quando começa a vazar muita coisa em sequência de um inquérito, é porque a gente vai ter novidade nas próximas semanas, ou prisão, ou alguma operação dessas da Polícia Federal, alguma coisa vai ter. E eu vou te falar, as mesmas coisas aconteceram, e eu lembro de eu ter falado praticamente as mesmas palavras aqui. Aconteceu com o Daniel Silveira antes dele ser preso, aconteceu com a Sara Giromini, a tal da Sara Winter, aconteceu com o Oswaldo Eustáquio e aconteceu com o Queiroz. Antes de serem presos, começou a vazar muita coisa das investigações contra eles. Agora é o Renan Bolsonaro. Eu vou falar, vazaram áudios. Os áudios não saíram na imprensa, mas a transcrição dos áudios sim. A Polícia Federal tem áudios que provam. Olha, eu vou te explicar aqui, vai falar, caramba, Thiago, tá ruim a situação pro Renan Bolsonaro. Ele e a arquiteta dele, ele tem um escritório no estádio Mané Garrincha. Ele construiu o escritório, contratou lá uma arquiteta e a arquiteta contratou, né? Ele faz favores para a arquiteta e a arquiteta fez tudo grátis. E aí eles foram atrás de patrocinadores para patrocinar a reforma lá, a construção do escritório dele. Tá tudo feito em granito, em mármore, em pedras caras. Olha, tem um negócio, o escritório dele é um negócio assim de primeiro mundo. Você olha e fala, caramba, esse cara deve ter gasto 1 milhão nessa reforma. Não gastou nada, porque ele fez favores usando o fato do pai dele ser presidente para esses empresários, os empresários pagaram tudo para ele, ó. E a Polícia Federal tem as provas, e essas provas são suficientes para prendê-lo, viu? Eu vou te explicar aqui, falar dos novos áudios que vazaram, ó, tá ruim a situação dele, mas antes, um segundo, se você for a Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Olha, aqui a gente faz oposição a esses bandidos, e olha, é todo dia, aqui quem acompanha aqui o Plantão Brasil, pode até comentar aí, agora, e falar, aqui tem descanso ou não tem? Não tem. Aqui a gente vai pra cima desses bandidos sem descanso. Eles não descansam em destruir o Brasil e a gente não descansa em derrubá-los. Aí, quando o Lula for eleito, o Bolsonaro estiver preso, aí a gente pode ter um dia de descanso. A gente pode respirar fundo e falar, ó, missão cumprida. Então, mas o Plantão Brasil não acabará não, meu. Com o Lula eleito vai continuar tendo o Plantão Brasil, viu? Ó, que aí é que vai começar a luta contra os golpistas. Pois bem, agora vamos falar do Bolsonaro, eu peço aí a sua inscrição novamente. Agora, o que aconteceu com o Jair Renan Bolsonaro, tá vazando muita coisa do inquérito. Ó, alguns dias atrás eu mostrei que a arquiteta dele, aqui um contexto, a arquiteta dele, ela chegou a falar com o Renan Bolsonaro e com o sócio dele, e ela falou em criar cotas para empresários, ou seja, o sócio do Renan Bolsonaro se chama André Lucena. Esse André Lucena, ele ia a empresas, diversas empresas, e falava, ó, eu sou sócio do filho do presidente, tudo mais, você não quer patrocinar o escritório dele? Aí alguém perguntava, pra que eu vou patrocinar o escritório de alguém, meu? Pra quê? Porque aí você vai ganhar reuniões com o presidente da República. Quem é que não quer fazer negócios com o governo federal? É dinheiro praticamente infinito para esses empresários. Então, eles conseguiram algumas empresas que bancaram lá a reforma do escritório dele. Inclusive, o fato do escritório dele estar todo decorado em granito, em mármore, diz muita coisa. Porque um dos áudios que saiu, não saiu o áudio, mas a transcrição do áudio agora, que estão em poder da Polícia Federal, mostram o quê? Que a arquiteta diz para o Renan Bolsonaro, olha, eu consegui uns empresários aqui, eles têm um projeto de fazer casas em granito, casas populares em granito, podem inclusive fazer casas para batalhões do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das Forças Armadas, mas é um projeto muito legal e tal, seria legal apresentar esse projeto para o seu pai. Granito. Tá. Aí você vai falar, caramba, será que o Renan Bolsonaro conseguiu a reunião? Pois bem, spoiler, conseguiu. Ela falou que, olha, é um sonho, vai ser uma coisa assim de louco, você pode ter uma reunião com os empresários. Tá. Aí o Renan Bolsonaro foi ao Espírito Santo, eu sou um empresário do Espírito Santo, ele foi lá em Vitória, Espírito Santo, ele com o sócio dele, com o arquiteto, e se encontraram com esses empresários. Ok. Para a Polícia Federal, o Renan Bolsonaro e o advogado dele, que é o Ossef,
um dos maiores mentirosos compulsivos que eu já vi na minha vida. E olha, o Ossef, ele mente até de maneiras burras, porque ele vai se contradizendo a cada mentira nova que ele cria. Tá, ele e o Ossef disseram o seguinte, que eles não se envolveram nisso, e a arquiteta foi procurada pela reportagem do O Globo, e ela disse para o O Globo, eu fiz essa proposta para o Renan, mas ele não quis, o Renan Bolsonaro não quis. Só que tem um problema. Eles falam uma coisa, só que o que de fato aconteceu é outra. E a Polícia Federal tem provas de que aconteceu outra coisa, porque eles foram para o Espírito Santo e se reuniram com empresários. 2 dias depois, esses empresários deram entrada, sabe onde? No Palácio do Planalto. Deram entrada lá, tem registro deles, foto, câmera, tem tudo. Entraram no Palácio do Planalto. Pra quê? Foram direto para o gabinete pessoal do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ou seja, o Renan agenciou a reunião deles com o Bolsonaro. E eles ficaram lá com o Bolsonaro. Quer dizer, tudo que a arquiteta queria que acontecesse, vem aqui, fala com os empresários, aí você consegue agenciar essa reunião deles com o Bolsonaro. Ela até fala no áudio, porque o seu acesso a ele é 1000 vezes maior do que o nosso, então você vai conseguir isso. Foi. Conseguiram, eles tiveram a reunião. Aí o Ossef, depois de... Primeiro ele falou que não aconteceu. Depois, quando ele foi confrontado com isso, sabe que o Ossef, porque o Renan Bolsonaro não fala nada, ele é um tonto. Se o advogado deixar ele dar entrevista, ele vai acabar se enrolando. Muita gente viu ele tremendo lá quando faziam pergunta pra ele. Pois bem, é isso, ele vai se enrolar todo, vai tremer, tudo mais. Então o Ossef falou, o pior é que ele não dá entrevista, deixa o Ossef, que o cara se mente uma atrás da outra. Sabe o que o Ossef falou? Não, mas esses empresários conseguiram reunião com o Bolsonaro, como qualquer cidadão pode conseguir, mandar um e-mail, tudo oficial, não foi o Renan que agenciou a reunião. Qualquer cidadão pode ter uma reunião com o Jair Bolsonaro. Coincidentemente, os cidadãos que estavam reunidos com o filho dele 2 dias antes e que patrocinaram a construção do escritório dele, conseguir essa reunião. Engraçado. Tenta você aí, vai. Dá um Google depois desse vídeo. Não dá agora não perca seu tempo agora não. Mas depois do vídeo, que eu já adianto, é perda de tempo. Mas dá. Vai lá, põe ali, Presidência da República e-mail. Manda um e-mail, você, para a Presidência da República e pede uma reunião com o Bolsonaro. Inventa qualquer motivo. Pede uma reunião com o Bolsonaro. Fala, olha, eu quero vender, sei lá, cadeiras pro Palácio do Planalto. Vamos supor. Vê se você consegue. Não vai conseguir. Mas encontrando com o Renan Bolsonaro e patrocinando o Renan Bolsonaro, conseguiram. Aí, o pior, depois, esses empresários conseguiram uma reunião com o ministro, Rogério Marinho, que é o ministro que exatamente ele cuida da área de mineração. Por quê? Porque essa empresa faz mineração. De onde eles tiram granito? Eles fazem mineração. Então, eles conseguiram contratos de mineração com o governo. Isso estou falando aqui há mais de um ano. Só que agora está aparecendo as provas de que realmente o Renan Bolsonaro agenciou essas reuniões. Antes, quando a gente falava sobre esse caso 1 ano atrás, não tinham todos esses detalhes. Aí o que aconteceu? Mais do que isso, os empresários que forneceram cadeiras de escritório para o escritório dele, conseguiram contratos de 26 milhões de reais com o governo federal. Quer dizer, você fornece meia dúzia de cadeiras de escritório, isso é uma baita de uma cadeira. Você fornece meia dúzia de cadeiras de escritório, não sei se pagaram também alguma coisa para o Renan, se financiaram coisa que não é material de escritório, mas eles conseguiram depois contratos com o governo federal. Aí você vai falar, nossa, Thiago, deve ter sido tudo uma grande coincidência, né? Deve ter sido. O mais engraçado é ver o Ossef, o advogado, tentar explicar, porque eu vou falar, se o Renan Bolsonaro já ia se enrolar todo, o Ossef também se enrola. Se desmente uma vez, outra vez. Mas a parte importante é o seguinte, tá vazando coisa. Pouco a pouco tá vazando coisa. A grande mídia não tá dando o destaque necessário a isso, por isso que eu falo aqui, a gente tem que compartilhar isso nas redes sociais, compartilhar essas notícias nas redes sociais, porque se você depender da Globo, do Metrópolis, do UOL, do Estadão, esse pessoal tá doidinho para embarcar no bolsonarismo de novo e empurrar para o canto os crimes do Bolsonaro. Então a gente tem que ficar mostrando. Mas quando começa a vazar isso, lembre-se, toda vez que parte de um inquérito vaza para a imprensa, é porque alguém que teve acesso ao inquérito falou, imprensa, tem isso aqui para você, e mandou para algum jornalista. Pode ser delegado, delegada, pode ser outro delegado ou delegada que conseguiu acesso, pode ser algum superior, pode ser o próprio agente da Polícia Federal que está investigando, pode ser, às vezes é uma das partes, mas no caso o Renan Bolsonaro não ia vazar isso que é ruim para ele, o Ossef também não iria, apesar de que eles não têm acesso a tudo na investigação.
Tudo isso a Polícia Federal conseguiu fazendo operação de busca e apreensão, quando pegaram os celulares de todo mundo. Aí o WhatsApp do Renan Bolsonaro tem muita prova contra ele. Eu vou falar, eu lembro de eu falando exatamente isso quando saiu a ordem de prisão para o Alan dos Santos. Eu lembro de eu falando isso, falei, ó, vai ter novidade. Eu até falei, olha, nos próximos 40 dias vai ter gente presa. O Alexandre deixou vazar, vai ter gente presa. Lembra disso? Foi no final do ano passado. Eu falei, vai ter gente presa nos próximos 40 dias. E tá fazendo muita coisa contra o Alan dos Santos. Eu aposto que o Alan dos Santos será preso. O Alan dos Santos hoje só não tá preso, aí saiu mesmo a ordem de prisão dele. Ele só não tá preso porque o governo norte-americano, parabéns Joe Biden, o governo norte-americano, mas não tem nada a ver com ele. Tem, porque a procuradoria de lá, ele que indicou. O governo norte-americano não dá ordem de prisão para ele. Porque o próprio entendimento da procuradoria lá dos Estados Unidos é que pode ser que, não é que é, mas pode ser que, segundo a defesa dele, ele seja um preso político. Para você ter ideia, o governo dos Estados Unidos, corroborando com a versão do bolsonarismo. Por quê? Porque para os Estados Unidos não interessa que o Brasil seja um país sem o Bolsonaro. Interessa mais que tenha um presidente muito ruim para que o Brasil não volte a ser um grande país que possa vir algum dia a ameaçar a soberania de países como Estados Unidos e seus aliados. É por isso que eles implantaram o golpe de Estado aqui, por isso que fizeram toda essa desgraça com o povo. Enfim, o golpe de Estado implantado, e vamos lembrar, o presidente dos Estados Unidos que durante o golpe de Estado era o Obama, o vice era o Biden. Lembre-se bem disso. Essa desgraça toda aconteceu no Brasil. Eles estão felicíssimos, porque o Brasil era a quinta maior economia do mundo e o Brasil estava decolando. E o Brasil era aliado da China, que é a rival dos Estados Unidos. Só para que você saiba que em tudo tem geopolítica. Aí, nesse caso, parte da mídia não está dando muito destaque, mas tem os indícios de que estão querendo prender, se não o Renan, o sócio dele, ou talvez os dois, ou fazer nova operação de busca e apreensão, por isso que tá vazando coisa pouco a pouco. Então toda semana tá tendo novidade do caso do Renan Bolsonaro. Vamos lembrar uma coisa, a situação dele é ruim, viu? É muito ruim. Porque a Polícia Federal tem as provas já para prender. Se quisesse, ele já estava preso. Outra coisa, a situação dele é tão ruim que ele colocou a ABIN para investigar o sócio dele. Eles desfizeram a sociedade. Alguma coisa nesse escritório em algum momento não deu certo. Eu não sei o que não deu certo, mas alguma coisa não deu certo. Mas eles desfizeram a sociedade e o sócio do Renan Bolsonaro, muita gente não lembra, mas eu lembro isso até porque depois a ABIN estava querendo me investigar. O sócio do Renan Bolsonaro percebeu que estava sendo seguido por um carro. E aí esse carro chegou até a entrar no condomínio, no prédio que ele mora. Ele entrou, essa garagem automática, né? Antes da garagem fechar, esse carro embicou e entrou atrás dele. Ele ficou apavorado, chamou a PM, Polícia Militar. Polícia Militar entrou lá, esse carro que estava lá dentro não conseguia mais sair do condomínio, ele se apresentou, não, eu sou policial federal. Deu lá o crachá aqui, ó, Polícia Federal. Aí falou, peraí, por que a Polícia Federal estava seguindo o ex-sócio do Jair Renan Bolsonaro? Aí, olha só, ele é um agente da Polícia Federal lotado na ABIN, na Agência Brasileira de Inteligência. Só para que você saiba como eles usam, sim, a ABIN para uso próprio. Uso próprio, ó. Olha, tem um sócio meu que pode me delatar em algum momento. Vamos fazer esse cara ficar com medo. Vamos colocar a Polícia Federal, a ABIN, atrás dele. Só para que você tenha ideia. Por isso, quando eu vim para o México, eu falei, ó, tinha drone na minha casa, um agente da ABIN contatou corretor de imóvel falando que queria alugar apartamento no meu prédio, onde eu morava, era um prédio com, sei lá, 20 apartamentos. Quer dizer, eles investigam mesmo. Inclusive, a ABIN começou a ganhar muito investimento no governo Bolsonaro. Eu não digo investimento assim em inteligência para que não tenha terrorismo no Brasil, não. Investimento para investigar gente que incomoda o Bolsonaro. A ABIN, em 2021, gastou 40 milhões de reais só com diárias e aluguéis pagos por agentes da ABIN que estão em serviço no Brasil inteiro. Só para que você saiba do tanto do aparato que eles estão usando. Eu vou te falar, se ele estava usando a ABIN para intimidar o ex-sócio dele, é porque tem muita coisa errada para o Renan Bolsonaro. Se ele não for preso, mas o sócio acabar sendo preso, o sócio pode delatá-lo, né, a qualquer momento. Que ele não abriu a boca, até agora. Ele não abriu a boca, ele não fala nada contra o Renan Bolsonaro. Olha, ele foi entrevistado pelo Joaquim de Carvalho, do 247, e dá pra ver nas falas do sócio do Renan Bolsonaro que ele sabe de muita coisa. Mas dá pra ver também nas falas dele que ele tá com muito, muito medo de falar. Às vezes o cara é preso porque realmente estava envolvido, aí talvez delate, né? Enquanto isso, eu vou mostrar aqui os nossos
carros de som. A gente estava rodando essa semana, a gente também está rodando, ó, Lagoa Salgada, no Rio Grande do Norte. Até a deputada Natália Bonavides, alguém da própria casa fez um vídeo e ela compartilhou lá no Twitter dela. Ó, vou mostrar aqui, Lagoa Salgada, Rio Grande do Norte. É alto esse carro de som, viu? Vou te falar, é alto. O feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Tá aqui, ó, eu vou ver se eu acho o vídeo da deputada. Tá aqui, ó. Dá pra ver que o carro vai lá no fim do mundo e ainda dá pra escutar como se ele estivesse dentro da casa da pessoa que gravou. Pra saber que é alto, a gente vai pra cima desses bandidos aqui todos os dias nas ruas também. Por isso eu peço aí sua inscrição. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo o Pix, o PicPay, também deixo as minhas outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima deles. Falou!